Good morning, nono ano! Sexta-feira, galerinha! Espero que vocês estejam tão animados quanto eu para mais esse dia de aula online, que nós damos sequência às nossas aulas que são presenciais. Que são, hoje vocês teriam uma aula de redação, 2 aulas de matemática, 2 aulas de geografia e uma aula de educação física. É por isso que damos sequência nesse vídeo, as aulas aparecerão nessa mesma ordem. A primeira aula, então, de redação, ministrada pela Miss Cristiane. A segunda aula de matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Seguida pela terceira aula de geografia, ministrada pelo Mr. Senchi. E a quarta aula de educação física, ministrada pelo Mr. Igor. No mais, galerinha, queria desejar a vocês uma ótima aula. Lembrem-se que vocês podem voltar a assistir às aulas quantas vezes vocês quiserem. Muito cuidado aí nesse período de quarentena. Fiquem atentos às nossas redes sociais sobre como procederemos a partir da semana que vem. Nós estamos esperando ainda decisões do Conselho Estadual de Educação. E qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Deixe os seus comentários aqui na descrição desse vídeo, que nós vamos ler e responder com muito carinho. No mais, ótima sexta-feira, boa aula. Aproveitem bastante o final de semana e até a próxima. Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Espero que aí também seja tudo ótimo com vocês. Bom, hoje, dia 3/4 de 2020, sexta-feira, nós temos uma aula de redação. Lembrando que o nosso horário de aulas continua o mesmo. Por mais que nós estamos nos comunicando virtualmente, o nosso horário oficial de aulas presenciais continua sendo seguido. Então, nós temos uma aula de redação na quarta-feira e outra na sexta. Então, a de hoje, sexta-feira, é continuação da aula passada. Nós já estamos falando sobre notícia já há algum tempo e hoje nós iremos fechar essa questão das notícias aqui, do que é uma notícia. Eu vou falar com vocês um pouco sobre o conceito, sobre as características, detalhes que nós já estudamos, nós já conversamos sobre isso. Em seguida, eu vou mostrar para vocês, iremos fazer aqui juntos uma análise das diferentes formas em que as notícias são apresentadas. E para casa, eu vou solicitar que vocês escolham uma notícia de fonte confiável e elaborem um resumo. Por que eu digo confiável? Porque você tem que saber se aquilo lá é verdade ou não. Daqui a pouco nós iremos falar um pouco mais sobre essa atividade de casa. Antes disso, eu quero falar com vocês sobre o comprometimento em estar realizando as atividades propostas, seguindo pelas videoaulas, pelas proposições feitas não só por mim, mas por todos os outros professores. Nosso ambiente hoje, a nossa realidade, nosso ambiente hoje é virtual, mas o compromisso tem que ser o mesmo de antes. Tá bom, meninos? Então, aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre notícia, sobre o conceito de notícia. Então, aí nós temos algumas definições aí de alguns dicionários, que é o quê? Notícia é uma informação, é um conhecimento, é um resumo informativo de um fato ou assunto. Em jornal, é uma novidade, boato. Quando se fala em boato, é muito importante reiterarmos aqui a questão das fake news. Nós hoje estamos vivendo um período de tensão, um período de vários sentimentos que talvez ninguém nunca tenha pensado que fosse acontecer tal situação. Então, isso desperta sentimentos em todos: angústia, ansiedade, medo, preocupação, essas incertezas todas que nós estamos vivenciando hoje. Então, não só por esse motivo, mas por inúmeros outros motivos, não é legal, não é elegante, não é educado você repassar notícias mentirosas, fake news, tá?
Então, essa questão do boato, o que é um boato? É uma notícia, só que ela vai se modificando. E normalmente ela vai se modificando para um lado negativo. Podem parar para pensar e imaginar algum boato que você tenha ouvido, seja na escola, seja no seu condomínio, seja na sua família, enfim. Começa com uma história pequenininha e vai virando uma bola de neve. E isso acontece com as fake news. Então hoje todo mundo tem certeza que todos que estão ouvindo esse vídeo, estão assistindo esse vídeo, ouvindo a minha fala, já, já devem ter visto alguma mentira, alguma fake news rolando por aí, com relação ao que nós estamos vivendo hoje, sobre a pandemia do coronavírus. Então, tomem esse cuidado e conversem com quem esteja próximo de vocês para terem esse cuidado de ter uma notícia, antes de espalhá-la ou antes de acreditar que aquilo lá é uma verdade, pesquise em fontes confiáveis, né? Existem vários sites especializados nisso. Você joga na internet, verificação de notícias, se é fake news ou não. Vai aparecer um site que vai te dizer se é verdade ou não. Vamos lá, meninas. Então aí nós temos a notícia, né, como um gênero textual o quê? Jornalístico e não literário. Qual que é a diferença de um gênero textual jornalístico para um não literário? Para um literário, desculpa. O literário vem de literatura, vem de fantasia, vem de narração, vem de poema, vem de novelas, vem de contos de fadas, tá? Então, isso caracteriza aí dentro da notícia. Então, a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, ou seja, ele não preza por essas questões de ficção, ou não somente ficção, mas de narrações, poemas, né, como eu já falei anteriormente. E ela está presente no nosso dia a dia. E ela é encontrada nos diversos meios de comunicação, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, esses textos informativos, eles têm que ser de acordo com a atualidade, um acontecimento real que será veiculado pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e outros. Mas eu posso dar uma notícia de alguma coisa que aconteceu ontem? Sim, sim, você pode. Só que você tem que observar se essa notícia ela está atual para hoje, porque como as coisas acontecem muito rápido e hoje como os nossos meios de comunicação são velozes e o tempo inteiro nós vemos notícias e notícias em tempo real, então você tem que observar se realmente ela tem relevância para aquele momento, porque às vezes a situação ontem já mudou completamente para hoje. Mas aí não é que você não vai falar sobre o que aconteceu ontem. Você vai citar, você pode citar, mas devem todos acontecer. Tranquilo? Vamos lá então. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser descritivos ao mesmo tempo, apresentando tempo, espaço, personagens envolvidas. Quando eu falo narrativas, eu tenho que observar o quê? Se a minha narrativa, se o meu texto literário narrativo tem elementos como fadas, sereias, elementos nesse sentido. Contar-se uma história de elementos não existentes, por exemplo. Aí ele já se torna um texto literário. Agora, se a minha notícia é descritiva, eu estou contando um fato que aconteceu e tal, choveu e aí alagou e o trânsito parou, semáforo não funciona porque acabou a energia, é um texto descritivo. Agora, se eu estou falando um texto narrativo dentro da notícia e eu tenho personagens, tempo, espaço, aquela notícia que eu estou narrando, ela tem que ser o quê? Verdadeira. Então, eu posso dar uma notícia aí de um cientista que encontrou uma vacina para as pessoas do coronavírus. Uma notícia, eu tô contando uma história, eu tô contando a história desse cientista, foi em tal país, aconteceu isso ontem e tal.
É uma notícia narrativa, porém ela é o que? Real. Ela é de um fato recente, de um fato que está acontecendo agora, e ele está dentro da realidade. Diferente se eu estivesse contando uma narração aí sobre princesa que espera um cavalo chegando, espera um príncipe em um cavalo branco e tal, e o príncipe bonito, lá, 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 lá. Né? Então, nós temos que fazer esse tipo de diferenciação, tá? Vamos seguir aí. Características da notícia. Então, aí nós temos aí texto de cunho informativo, descritivo ou narrativo, que eu expliquei a diferença para vocês agora. Textos relativamente curtos, porque quem está lendo a notícia quer agilidade. Imagina só, a pessoa acorda cedo, muita gente, hoje em dia até que nem tanto, mas o hábito de pegar o jornal impresso, sentar-se à mesa no horário do café da manhã e ler a notícia. Se for uma notícia muito extensa, não vai dar tempo. Né? Veiculado nos meios de comunicação, a linguagem é formal, clara e objetiva. Então, nós estamos falando aí de norma culta da língua portuguesa. Textos com títulos, né, o principal e o auxiliar. Textos em terceira pessoa, impessoais, ou seja, não tem que dar a minha opinião. Eu estou escrevendo uma notícia, eu não tenho que colocar a minha opinião. Eu tenho que ser impessoal, tenho que ter o objetivo de informar quem está lendo, ou ouvindo, ou assistindo a minha notícia. Discurso indireto. O que é discurso indireto? Não tem falas. Não vou ficar colocando falas, não vou ficar fazendo esse tipo de descrição de situações em que tenha personagens e os personagens estejam conversando. Fatos reais, atuais e cotidianos, que é o que interessa. Nós estamos falando de notícias, são fatos reais. Tranquilo? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês na tela algumas fontes de pesquisa para vocês se informarem, para vocês lerem notícias, maneiras de como a notícia é apresentada, tá? Então as próximas telas serão, nós iremos falar, eu irei falar com vocês e mostrar essas fontes de pesquisa, esses meios, né, que são vinculados desculpa, às notícias. Então, primeiro aqui, eu tenho aqui a tela do site da BBC News no Brasil. Então, aqui nós temos, né, as principais notícias de agora, tá? Então, aí, notícias e tal. E aí aqui nós temos vídeo e áudio, caso a pessoa queira ver alguma notícia que seja em vídeo ou áudio. Brasil, falando do Brasil, pandemia global. Então, o nosso assunto hoje é esse, né? Querendo ou não, gostem ou não, nosso assunto hoje são essa questão sanitária, né? De doença, né, do coronavírus. Porque o coronavírus consegue propagar com tanta eficiência. Então, aqui nós temos um site, e aí aqui tem dividido. Esse caso aqui, saúde, comportamento, economia, história, escolas fechadas, hospitais lotados, eventos cancelados, o Brasil da meningite de 1934, tem bastante coisa legal. E esse site aqui é um site confiável, tá? BBC News. O próximo que eu quero mostrar para vocês é o CNN Brasil, também um site confiável. Então aqui nós temos as principais notícias, aqui tem esse link aqui que você pode clicar e estar assistindo ao vivo a programação, tá? E você tem que saber o número da sua operadora de internet. Então aqui as principais notícias e tal. Quero ler essa. Vai lá, clique e lê. Entretenimento, estilo, tecnologia, viagem, conteúdo pago. Então, aqui nós temos um exemplo aqui de site, de notícia. Agora, eu quero mostrar para vocês outras maneiras. Então, esses aqui são sites da internet. Então, aqui eu quero mostrar para vocês os principais jornais impressos do Brasil. Então, aqui nós temos o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, né? Alguns dos principais jornais aqui. Então, quando você joga no Google aí, aparecem várias capas aí de jornais, inclusive os antigos, Gazeta do Rio de Janeiro, Diário do Rio de Janeiro. Então, aí são os jornais impressos, que são formas em que as notícias é uma maneira de
ou de mostrar as notícias. O próximo meio que eu quero mostrar para vocês é o via rádio. Ah, mas eu não escuto rádio. Ah, eu não gosto de rádio, mas é uma maneira que muitas pessoas se mantêm informadas das notícias. Então aqui, né, tem o link aqui, caso a pessoa queira ouvir ou assistir. Eu estou falando aqui no caso aqui do site da CBN, tá? Que é o maior site é o maior rádio de notícias do Brasil hoje. Então, é jornal falado ou você pode assistir, mas a maioria das pessoas ouvem, né, escutam as notícias. Aqui nós temos o jornal televisionado. Então aqui nós temos algumas imagens de jornais televisionados. Faz até uma menininha aqui, gente. Jornal Nacional, Jornal do SBT, aqui tem um da Band, Jornal Anhanguera, enfim. Jornal televisionado, ou seja, Jornal do Meio Dia, jornal que passe onde? Na televisão. Jornal da Record, tá? São exemplos. Aqui é um outro meio em que nós temos para ouvir, para estar por dentro de algumas notícias. E é um meio que vincula-se notícia, que são os podcasts. Né? O podcast, ele é um áudio que você escuta sobre diversos podcasts de inúmeros assuntos, inúmeros cursos de línguas, notícias, moda, comportamento, tudo. E aqui no caso aqui eu quero falar com vocês né, sobre notícias. Então aqui, esse site aqui é o da revista Exame, tá? Exame, melhor investimento do seu tempo. Não tô fazendo propaganda, tá, gente? Tô mostrando o que é mais confiável. Então aqui nós temos aqui, ó, essas são estratégias para enfrentar pessoas tóxicas no trabalho, o que é visto no seu celular, o que o visto no celular diz sobre você. Então aqui tem vários. Existem outros sites que você pode estar acessando também para ouvir podcasts, tá? Então aqui tem vários temas. Então quando você clica, você tem a possibilidade de estar ouvindo, tá? Vamos clicar nesse aqui. Será que os robôs vão mesmo roubar nossos empregos? Tá, aí você clica. Tá abrindo, gente. Não sei a internet de vocês, mas a minha, esses dias, tá tensa, viu? Olha, acho que não vai abrir. A internet tá aqui, abriu. Normalmente não é assim. Bom, aí aqui, tem aqui a introdução, né, do assunto. Fala um pouquinho, fala mais um pouquinho, tem um vídeo. E aqui tem o link para você clicar e ouvir. Olá, sejam bem-vindos ao Rádio Mel. Então, aqui é um exemplo aqui de podcast. Engraçado, né? Rádio Peão. Achei engraçado esse nome. Então, aqui são meios, né? Eu mostrei aqui para vocês alguns meios em que a notícia é apresentada. Eu mostrei para vocês aqui as características, mostrei para vocês o conceito. Então, hoje nós falamos sobre notícia. O que eu quero que vocês façam aí de atividade para casa? Que vocês escolham uma notícia e uma fonte confiável e elaborem um resumo. Lembrando que o resumo não tem a sua opinião, tá? A resenha sim, o resumo não. O resumo você só vai colocar as partes mais relevantes do que você leu. Ai, qual tema de notícia que eu posso pegar, professora? Qualquer notícia, desde que seja o quê? Atual, desde que seja algo de agora. Mas jogar lá, pegar uma notícia, porque na internet você encontra notícias. Ai, quero falar sobre a notícia que aconteceu 5 anos atrás. Não, eu quero que vocês escolham uma notícia que seja da atualidade, tá? Essa é a atividade que eu proponho para vocês fazerem em casa. Bom final de semana para todos. Aproveitem para descansar,
para fazer as coisas que vocês gostem, façam as atividades. Segunda-feira nós nos encontramos novamente, tá? Com as nossas aulas de literatura, e 2 aulas no caso. E um abraço para vocês, todo o meu carinho, saudade. Logo, logo nós estaremos juntos novamente. Bom final de semana e um beijo para todos. Então bora para nossa última aula dessa semana, galerinha. Vamos entrar agora em sistemas de 2 equações com 2 incógnitas, tá? Com equação do segundo grau. O que isso significa? Vamos supor que a gente tenha 2 equações e aí peça para a gente encontrar o x e o y, o valor de x e o valor de y. Então a gente tem essas 2 equações aí, ó, que eu coloquei aqui: x menos y igual a 8 e x mais y ao quadrado igual a 14. Eu preciso achar um x e um y que satisfaça as 2 equações. Então eu tenho que achar um x e um y para essa equação que eu jogando aqui vai dar 8. Eu preciso achar o mesmo x e o y que eu jogando nessa aqui vai dar 14. Tá? E como é que eu faço isso? Eu vou voltar naquilo que vocês já aprenderam lá no 8º ano, que é sistemas de equações. Então, a gente vai fazer o sistema. Então, para encontrarmos um x e um y que satisfaça as 2 equações, basta fazer o sistema das 2 equações. E a gente vai resolver esse sistema sempre usando o método da substituição. Para quem não lembra como é o método da substituição, eu vou resolver aqui um exercício e vocês vão lembrar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vamos usar o método da substituição. A gente tem como fazer pelo método da adição e pelo método da substituição. Só que da adição esse aqui não vai ser tão interessante, tá? Pode acabar fazendo confusão em alguns casos para vocês. Então, eu aconselho sempre usar o método da substituição. Então, vamos lá pro exemplo. O exemplo é o seguinte. Vamos supor, deixa eu apagar isso aqui. Vamos supor que eu tenha 2 equações. Aquelas 2 equações que eu falei, né? Que é o x menos y igual a 8. E a outra que é x mais y ao quadrado igual a 14. Então, eu tenho essas 2 equações. Então, eu vou fazer um sistema dessas 2 equações, usando o método da substituição. Então vamos lá, como é que é o método da substituição? Eu vou escolher uma das equações e vou isolar ou o x ou o y e substituir na outra. Por isso que se chama método da substituição. A mais simples de isolar é essa aqui, ó, porque ela não tem aquele y ao quadrado, tá? Então vamos isolar o x nessa equação aqui. Vamos isolar o x, vai ficar assim, ó, x menos y igual a 8. Vamos isolar o x, vai ficar x é igual a 8, vamos passar o y para lá, ele está negativo, passa positivo. Então eu tenho que x ele vale 8 mais y, tá? Então x é 8 vezes, 8 unidades maior do que y. Então agora a gente vai pegar essa equação que a gente achou e jogar nessa daqui, ó. No lugar do x a gente vai pôr 8 mais y. Então vai ficar assim, ó. 8 mais y ao quadrado é igual a 14. Não é? Porque isso aqui não é o x que a gente acabou de falar, a gente acabou de achar. Então a gente substituiu aqui, ó. No lugar do x a gente colocou 8 mais y. Então 8 mais y ao quadrado é igual a 14. Tá, para a gente resolver isso aqui e achar o valor de y, vamos juntar os termos semelhantes, né? Vamos passar esse 14 para cá, para a gente transformar na equação do segundo grau. Então vai ficar assim, ó. 8 mais y ao quadrado menos 14 igual a 0. Correto? Vamos vir para cá. Então vai ficar assim, ó. 8 menos 14 vai dar
Vai dar quanto? Vai dar menos 6, não é? Menos 6 mais y ao quadrado igual a 0. Ó, já tá com a cara da equação do segundo grau, não tá? Como a gente não vai mudar de lado, o sinal não vai trocar, tá? A gente pode mexer aqui, ó, a gente não vai passar ele para número nenhum para o outro lado da equação. A gente pode mudar aqui, o sinal continua o mesmo. Então vai ficar assim, ó, y ao quadrado mais y menos 6 igual a 0. Então chegamos na nossa querida equação do segundo grau. Agora a gente vai resolver ela para a gente achar o valor de y. Depois que a gente achar o valor de y, a gente consegue achar o de x. Tá? Então vai ficar assim, ó. Delta é igual. Qual que é meu A? Não. Vamos pôr a fórmula aqui primeiro, não vamos esquecer, né? B ao quadrado menos 4AC. Então delta é igual. Qual que é meu B? É o termo que acompanha o y aqui. Agora no lugar do x, tá o y, tá vendo? Não importa, pode ser qualquer letra. Sempre vai resolver da mesma forma. Então aqui, ó. O termo que acompanha o y é o 1, não é? Então meu B é 1. 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, é o termo que acompanha o y ao quadrado, que é 1 também, vezes o C, que é menos 6. Então, delta é igual a 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1, 4, vezes menos 6, dá menos 24. Então, delta é igual a 1 menos com menos fica mais 24. Então, delta é igual a 25. Beleza? Então, vamos vir para cá. Vai ficar assim, então. Ó. Y é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Y é igual a menos B. Qual que é meu B? É 1, né? Então, menos 1 mais ou menos raiz de 25 sobre 2, meu A, que é 1 também, então 2 vezes 1, 2. Y é igual a menos 1 mais ou menos 5, que é raiz de 25, sobre 2. Então, vamos achar as duas raízes agora. Agora é y1 e y2. Correto? Menos 1 mais 5 dá 4, não é? Eu devo 1 e tenho 5, eu tenho 4. Dividido por 2 dá 2. Então, minha primeira raiz é 2. E menos 1 menos 5 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então, achei y1 igual a 2, y2 igual a menos 3. Tá? Então, achei 2y. Então, vou ter duas situações. Beleza? Então, deixa eu limpar aqui, só para a gente continuar o cálculo. Limpar aqui. Melhor, acho que eu vou pegar, tirar essa aqui que a gente já fez. E apagar. Tá. Então a gente tem y1 e y2. Vamos voltar pra cá. Então, vai ter o seguinte. Agora a gente vai achar o x, né? Então, vamos pôr assim, ó. Para y igual a 2, que é um que a gente achou, uma raiz, então vamos substituir aqui na equação, qualquer uma das equações, vamos pegar aquela x menos y igual a 8. Então, no lugar do y, a gente vai colocar 2, vai ficar assim, ó, x menos 2 igual a 8. Então, x igual, o menos 2 passa para lá, vai ficar 8 menos 2, 6. Então, não, passou, pera aí. Passou, era negativo, passou positivo. Então vai ficar x é igual a 8 mais 2, né? Então x é igual a 10. Então a gente achou para y igual a 2, x igual a 10. E para o outro caso, para y igual a menos 3, vai ficar x menos 3 igual a 8. X mais 3 igual a 8. X é igual a 8 menos 3. X é igual a 5. Beleza, galera? Então aí a gente encontrou os dois x e os dois y, os dois casos, tá?
Então esse é o conteúdo e eu vou deixar alguns exercícios para vocês. Os exercícios da página 69 podem fazer e na próxima aula a gente vem com a correção, tá? Obrigado, até a próxima aula. Olá, nono ano, bom dia. Que prazer estar aqui nessa sexta-feira para que nós tenhamos mais uma aula de geografia, né? É a forma que nós encontramos de chegar até vocês é por meio de videoaulas, para que nosso conteúdo não fique parado, né? Para que a gente consiga dar andamento no nosso conteúdo, e é por isso que eu vim e espero que você esteja se dedicando aí às suas aulas, esteja participando, realmente fazendo as atividades que são propostas, que você esteja se dedicando para aprender nesse momento. E nesse momento, mais do que nunca, é necessário disciplina, é necessário que você reserve momentos do seu dia para os estudos, para ler o seu livro literário, para ler os conteúdos que os professores têm explicado nas apostilas de vocês, né? Esse momento é muito ímpar para todos nós. Todos estamos aprendendo e, entretanto, nós estamos confiantes de que logo, logo, juntos, né, nós passaremos, venceremos esse momento, ok? Hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre a Europa Oriental e o seu passado socialista, para falar um pouco sobre o socialismo na Europa. Isso está no seu capítulo 2, lá na sua página 41. Então pegue o seu livro, abra na sua página 41, tá ok? Faz uma pausa aí no livro, vai buscar o seu caderno, nós usaremos hoje o caderno de geografia, ok? Já faça o seu cabeçalho e pode anotar aí, página 41, capítulo 2, a Europa Oriental e o passado socialista. Vamos falar um pouquinho, né? Pessoal, nas últimas aulas, nós vínhamos falando da Europa Ocidental, né? Ou seja, a porção oeste da Europa. Uma porção da Europa de países de renda per capita, né, de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, um pouco melhor do que dos países da Europa Oriental. Apesar de ser um único continente, né, de ser Europa, a Europa, assim como todos os outros continentes, apresentam uma diversidade entre as suas regiões. E essas duas regiões da Europa, né, essa Europa Oriental e a Europa Ocidental, que faz parte daquela regionalização que nós já estudamos, que é a regionalização histórica, e entender essa regionalização, ela é bastante importante para nós, né? A gente consegue estabelecer uma síntese sobre a Europa a partir dessa regionalização. Nós falamos nas últimas aulas sobre a Europa Ocidental e como o capitalismo, né, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, o próprio capitalismo impulsionou a economia, a qualidade de vida nesses países. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Europa Oriental, tá bom? Então, nesse momento, o nosso, né, foco, então, vai ser a Europa Oriental. Então, é dessa Europa que nós vamos falar hoje, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, a gente sabe que a Europa, né, Oriental, pela própria regionalização, ela faz parte, né, de uma porção socialista. Então, nós sabemos que essa Europa que nós chamamos hoje de Europa Oriental, ela foi socialista, tá? Então ela não está socialista. Todos os países da Europa hoje são países capitalistas, inclusive a própria Rússia, né, que no seu passado foi o centro da União Soviética. Nós vamos falar disso nesta aula, mas nós temos que lembrar que o passado
a Europa foi um passado socialista, ok? Mas o que foi o socialismo? Aí a gente precisa diferenciar um pouco o que é o socialismo e o que é capitalismo. E aí vamos só fazer uma revisãozinha aqui rapidinho sobre a diferença entre o capitalismo e o socialismo, né? Bom, pessoal, o capitalismo, ele é esse sistema econômico, né, que valoriza o lucro, que valoriza a propriedade privada, o próprio consumismo, né? Faz parte da ideologia desse sistema político, econômico, ideológico, a ideia do individualismo. Então, são os sujeitos pensando neles, a própria livre concorrência. Então, nós temos a oportunidade, pense num produto, sei lá, pasta de dente. Há várias marcas diferentes de pastas de dentes. Então isso é a livre concorrência, né? As empresas possuem dentro dos estados capitalistas, dentro dos países capitalistas, a livre concorrência. E qual que é a diferença do capitalismo para o socialismo, né? Ou o comunismo? Bom, a própria palavra aqui, ó, comum, difere de capital, né? A gente vai ver que o prefixo de capitalismo é o próprio capital. Capital é sinônimo para dinheiro, enquanto que o comunismo, olha, o prefixo é a ideia do comum. Então, enquanto o capitalismo ele tem como centro da sua ideologia o capital, ou seja, o dinheiro, o comunismo vai ter como centro da sua ideologia o bem-estar social, o bem-estar comum, tá ok? Então, enquanto um valoriza a propriedade privada, o lucro, o outro vai valorizar, então, o bem-estar social e a igualdade. Aqui, enquanto nós temos o individualismo, dentro do comunismo, a ideia do coletivismo, né? Enquanto aqui, né, o Estado ele tem pouca participação na economia, nós temos pouca intervenção do Estado, né, do governo na própria economia, isso fica a cargo das próprias empresas, ou seja, da livre concorrência. No comunismo, o Estado vai ter uma participação muito forte na economia, porque a economia, o Estado ele vai funcionar como um regulamentador, e a economia também será planificada, ou seja, uma economia planejada, geralmente acontecendo em quinquênios, né, de 5 em 5 anos. Outra coisa interessante, pessoal, é que esses dados que aparecem aqui, essas informações, fazem parte de um comunismo, né, de um socialismo, que nós vamos chamar de socialismo ideal. Era o socialismo das ideias, era o socialismo, né, perfeito. Se ele funcionasse dessa maneira, com todas essas características, seria um sistema econômico perfeito. Entretanto, não foi esse comunismo necessariamente que foi aplicado em todos os países, a exemplo nosso, né, da Europa Oriental. E aí o socialismo, né, experimentado pela maioria desses países é o que a gente chama, em contraposição do socialismo ideal, de um socialismo real, né? É um socialismo que, para ser aplicado, foi utilizado de força, né? De governos totalitários, de ditaduras militares, de pouca participação popular, né? Ou seja, a repressão da democracia. Houve aqui, então, um movimento muito forte de repressão popular, né? Então, essa é basicamente a ideia que nós temos de socialismo e capitalismo, tá? Pessoal, tem um dado interessante, eu vou até aumentar aqui um pouco para que a gente consiga ver um pouco melhor. Elas vão dar essa tabela. Essa tabela fala da renda per capita, né? O que é a renda per capita? É a renda por pessoa, por cabeça. Então, olha,
Na Noruega, cada habitante ele ganha mais ou menos $98.860 ano, tá ok? Então, essa é a renda per capita da Noruega. Lembrando, pessoal, que Noruega, Suíça, Alemanha e França são países da Europa Ocidental. Então, se eu pegar, por exemplo, esses países que são da Europa Oriental, perceba, todos eles possuem valores de renda per capita acima dos $40 mil. Entretanto, se a gente repara nos países aqui, que estão abaixo dos $40 mil, nós vamos perceber que todos eles são países da Europa Oriental. E o que isso revela para nós? Revela que existe uma desigualdade grande entre os países da Europa Oriental em relação aos países da Europa Oriental. E pessoal, muito cuidado, porque apesar dessas diferenças drásticas, né, entre os países, nós temos que lembrar que todos os países da Europa são países desenvolvidos, ok? Pessoal, como estratégia para a gente dar andamento no nosso conteúdo e até para que a gente consiga fechar o nosso módulo, né? Como nós não tivemos aulas de conteúdo na semana passada, eu queria que nós avançássemos um pouco sobre a nossa atividade, tá bom? Deixa o caderno aberto aí e abram comigo, por favor. Deixa eu só diminuir aqui um pouco o zoom do livro de vocês. Queria que vocês abrissem comigo na página 47, tá bom? Página 47. Abram comigo aí, por favor, na página 47. Vou ampliar um pouquinho mais aqui pra gente, para que a gente possa resolver essa atividade juntos. E aí, enquanto a gente vai resolvendo a atividade, eu vou fazendo uma explicação do conteúdo, tá ok? E aí a gente vai resolvendo questão por questão. Bom, pessoal, na primeira questão do Para Fazer Agora, que seria uma atividade que nós faríamos em sala de aula, a imagem ao lado apresenta um cartaz utilizado durante o período da Revolução Russa. Os cartazes produzidos nessa época tinham a função de disseminar a ideologia da Revolução, sendo compostos de slogans fáceis e bastante coloridos, a fim de facilitar o entendimento à massa analfabeta da população. Veja, vamos lá dar uma olhadinha no cartaz, pessoal. Aqui a gente tem um cartaz onde a gente percebe aqui algumas figuras, e são figuras populares, né? A gente vai ver aqui, olha, o camponês, a própria camponesa, o operário que trabalhava nas indústrias. A gente vê pessoas, né, muito simples. E o cartaz, a legenda diz, o cartaz traz a seguinte mensagem: sobre as ruínas do capitalismo, vamos caminhar para a fraternidade. Os agricultores e os operários estão caminhando para junto dos povos de todo o mundo, né? Pessoal, o que é interessante a gente destacar? O período de 1917, né? O ano de 1917 foi o ano da Revolução Russa. Foi quando a Rússia ela passa por transformações drásticas, políticas, econômicas, sociais, quando a população, descontente com o próprio governo, né, do até então Império Russo, do Império do Czar, né, Nicolau, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa população se reunindo em grupos. Esses grupos, né, essas comunidades que eram formadas em russo eram chamadas de soviets. E aí a gente vai entender a origem do nome, né, socialismo, ou do nome soviético, né, que depois vai dar origem à União Soviética. Então, os sovietes, que eram esses grupos, essas comunidades, eram grandes reuniões, onde as pessoas, esses pobres, né, a população em massa, se reunia
para debater sobre questões políticas, descontentamentos, apesar de serem proibidos pelo governo do Caesar. E essas reuniões elas vão ganhando poder, elas vão ganhando, né, apoio da grande população, e cada vez se aumenta a insatisfação contra o Império Russo. Aí, em 1917 eclode então a Revolução Russa. E essa revolução são os operários, os trabalhadores tomando o poder. E aí inaugura-se um novo sistema político e ideológico até então não experimentado no mundo, que era o socialismo, né? E aí diz o seguinte, vamos lá responder? Letra A. Como os trabalhadores são representados nesse cartaz? Pessoal, e aí é interessante porque a gente poderia dizer o quê? Olha, nesse cartaz a gente vê, né, a população, é a população de massa. Aqui na minha resposta ele sugere a gente colocar que eles caminham em uma mesma direção. Mas não só isso. Eles não só caminham numa mesma direção, como eles estão unidos. Percebem que eles estão juntos? E aí esse vai ser um dos grandes slogans. Karl Marx, né, que foi um grande teórico desse período sobre o socialismo, ele vai ter uma frase muito famosa dentro do Manifesto Comunista, que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, trabalhadores de todo o mundo, aí vai colocar assim, trabalhadores de todo o mundo. Ficou grande, eu vou diminuir aqui para vocês. Tô apanhando aqui ainda, meu povo, tô aprendendo. E aí tá dizendo o seguinte, trabalhadores de todo o mundo, univos, né? Ou seja, estejam unidos. Essa era a grande ideia, né, de Karl Marx. Trabalhadores de todo o mundo, univos, estejam juntos nessa, né? Então essa era a grande ideia de Karl Marx. Trabalhadores de todo o mundo, univos. Pessoal, então é basicamente isso, tá? A gente pode descrever então nessa resposta que eles caminhavam numa mesma direção, que eles estavam unidos, que eles estavam sobre os despojos, né? Sobre a riqueza do capitalismo. Então o socialismo seria uma nova visão, seria colocar, e também outra coisa, olha o queixo dos trabalhadores, é um queixo altivo, né? Um queixo alto, mostrando aqui a ideia também de poder, de orgulho, mostrando o orgulho dessa população, né? O orgulho da grande massa. Vamos lá, letra B. Em que condições a Rússia se encontrava antes da Revolução de 1917? Pessoal, a Rússia era um país que enfrentava graves problemas sociais, né, de um grande número de analfabetos, então a educação era muito precária, a saúde era muito precária, era um país majoritariamente agrário, né, industrialmente atrasado, né, então em relação aos outros países capitalistas, era um país bastante atrasado. A gente vai ver que, por exemplo, em 1917, quando eclode, né, ali a Primeira Guerra Mundial, que é um dos grandes fatores de descontentamento da população russa, porque muitas pessoas sendo arbitrariamente, né, chamadas, convocadas para a guerra, acabam morrendo na guerra. Então essas famílias descontentes com esse governo, que não só era corrupto, mas também não levava qualidade de vida para a população, isso tudo eclode na Revolução Russa de 1917. Então é isso. Um país agrário, um país enfrentando graves problemas sociais na saúde, na educação, um país industrialmente atrasado, ok? Letra C. Como o povo se organizou politicamente para combater a situação que a Rússia vivia naquele momento? Pessoal, simples, se organizaram através de conselhos comunitários, né? Esses conselhos comunitários eram os conselhos dos sovietes.
E esses conselhos vão dar origem, então, a toda essa revolução. Então, se organizaram por meio de reuniões de conselhos comunitários, que eram formados por soldados, operários, camponeses, né, que faziam oposição a quem? Ao regime do Caesar, né, do imperador. Ok? Aqui, só dizendo aqui que eram denominados de sovietes. Bom, deixa eu diminuir um pouco o zoom. Número 2. Leia as questões abaixo e converse sobre os seus colegas e depois registre. Nós vamos colocar aqui, tá bom? Vamos debater aqui entre eu e vocês. Quais foram os principais motivos que levaram as massas populares a promoverem a Revolução Russa? Pessoal, foram vários, né? Nós tivemos o contexto da Primeira Guerra Mundial, então existia uma tensão militar, e por isso que muitos soldados também participaram dos conselhos comunitários dos sovietes. Havia uma estabilidade política, né, de corrupção, de regalias exercidas pelo imperador. Havia uma desigualdade social muito explícita, muito crescente no Império Russo. Uma população, a grande parte da população, né, a massa da população, vivendo desigualdades sociais muito fortes, e tudo isso culminaram então na Revolução Russa de 1917. Em sua opinião, a participação das massas populares na Revolução Russa foi decisiva para a mudança do sistema político e econômico do país? Pessoal, já dizia aquele ditado popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. É claro que sim, né? A grande massa reunida e aqui unida em propósito em comum teve uma força militar, uma força ideológica, uma força política que serviu de exemplo para todo mundo, né? Então, claro que as grandes massas populares, as grandes manifestações, né, quando a nossa população ela se reúne, tem um poder de decisão, um poder de voz muito grande, né? Então, claro que sim. E lembrando que foram eles, né, essa massa, esses trabalhadores, que vão assumir o poder depois da Revolução Russa. Bom, página, pessoal, agora lá na página de vocês 48, tá bom? Vamos lá. Página 48. Observando o mapa da página 46, liste os nomes dos países que se tornaram independentes com o fim do sistema socialista. Pessoal, voltando lá rapidinho, ó, é esse mapa que ele está falando, ó, da desintegração da ex-União Soviética. Que países são esses? Pessoal, vou dar um zoom aqui, só para que a gente consiga visualizar melhor. E aqui estão os países, ó. São os países que ganharam independência com o fim da União Soviética. Tudo que está colorido aqui, pessoal, fazia parte da ex-União Soviética, que vai se fragmentar em 15 países diferentes, tá? Mas aqui já incluindo a Rússia, que é a própria Rússia, né? Estônia, Letônia, Lituânia, a Belarus, né, depois chamados de Belarus Russa, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão e o Turcomenistão. Aqui o Quirguistão e o Tadjiquistão, ok? Então todos esses países aqui são países que conquistaram a sua independência depois com a desintegração da União Soviética em 89, ok? Então, respondido aqui a atividade da página... Respondida a atividade da página número 1 da página 48. Ok? Número 2. Dá um zoom. Quais foram os principais aspectos que contribuíram para o declínio do sistema socialista na Europa? Pessoal, basicamente porque era um sistema contraditório. Era um sistema que, na sua ideologia
dizia, né, que era um sistema comum, um sistema que extinguia as classes sociais, mas era um sistema que mostrava que as classes sociais ainda existiam, porque os que estavam no poder tinham uma posição privilegiada em relação àqueles que eram trabalhadores. Então um sistema político que já começa contraditório. Então a gente pode colocar isso, porque o sistema socialista implementado foi um sistema político, social, contraditório, que não extinguiu as classes sociais, que apresentou falho em relação à própria diversidade industrial, né? O grande erro histórico do socialismo é que no seu início, durante o período de Guerra Fria, né, que é o período pós-Segunda Guerra Mundial, a grande União Soviética ela focou os seus esforços e as suas indústrias para a corrida armamentista, então para a questão bélica. E até hoje a Rússia ela é respeitada pelo seu poderio armamentista. Entretanto, pouco se deu atenção para a diversidade de indústrias de bens de consumo, a ponto, pessoal, de faltar comida para as pessoas, a ponto das pessoas não terem opções sobre o que comer, né, o que vestir, calçar, né, indústrias de bens de consumo. São chamadas indústrias essenciais para a gente. Né? Isso faltou. E tudo isso vai levar, então, ao fim da União Soviética. Principalmente depois de duas grandes políticas, que é a Glasnost e a Perestroika. Né? Uma que traz uma reestruturação econômica e a outra que traz uma reorganização política. A gente vai falar dela mais para frente aqui em uma das questões, e aí eu abro uma imagem, um slide que eu separei para vocês, para a gente fazer essa diferenciação. Pessoal, hoje a aula vai ficar um pouquinho mais extensa, porque nós temos 2 aulas hoje de geografia, né? Nós só temos aulas de geografia na sexta-feira, são 2 aulas consecutivas, e nós usaremos então o tempo, né, aqui um pouco mais extenso, por ser 2 aulas, ok? Bom, de acordo com o que você estudou, podemos afirmar que durante as décadas de 1920 e 1950, repúblicas soviéticas vivenciaram uma espécie de apogeu econômico? Justifique sua resposta. Pessoal, claro que sim. Né? Logo depois, né, da Segunda Guerra Mundial, não nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, mas já caminhando aí para dentro da período de Guerra Fria, a Rússia, né, a União Soviética melhorou e muito a qualidade de vida da sua população. Como não existe mais empresa privada, tudo é estatal, as pessoas começam a ter acesso à educação, à saúde. Então, nesse ponto, a União Soviética, o socialismo, encontrou o seu apogeu. Né? As pessoas tinham uma qualidade de vida muito boa. Né? Nesse primeiro momento. A economia começa a avançar, né? A Rússia, por meio do desenvolvimento de tecnologias bélicas, né, armamentistas, ela começa a ganhar destaque no cenário internacional. Então, claro, houve um apogeu, houve uma melhora na qualidade de vida da população nesse período. Número 4 diz o seguinte: qual foi a relação entre a política Glasnost e a independência de algumas repúblicas soviéticas da Europa Oriental? Aí ela está falando, pessoal, essas repúblicas soviéticas são aquelas que nós vimos lá, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, tá bom? Aqueles 13 países lá que 13, porque eu estou contando os países que fazem parte do bloco, né, da comunidade, dos estados independentes, que eram ex-repúblicas socialistas, e nós estamos falando daqueles países que colocamos lá na questão 1 dessa página, tá? Desses países aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, todos esses. E o que essas políticas, né, a Glasnost, ajudou? Pessoal, primeiro a gente tem que entender o que foi a Glasnost e a Perestroika. Já em período de crise, pessoal, da União Soviética,
já no governo, né, do Gorbachev, a gente teve Mikhail Gorbachev, a era Gorbachev, a gente teve o seguinte, alguns programas de abertura da União Soviética para os países capitalistas. Isso foi a perestroika. A perestroika, pessoal, o foco dela é a estrutura, o campo econômico, tá? Então a perestroika, que significa reestruturação, em russo é reestruturação, ela então traz a reestruturação que? Econômica. Como é que ela faz isso? Levando à descentralização das decisões. Lembra que o Estado ele tinha todo o poder? Agora o Estado ele passa a intervir menos e dá maior liberdade para as empresas. E então nós temos a abertura da economia, o surgimento de propriedades privadas e de capital estrangeiro. Então nós vamos tendo o capitalismo entrando dentro das repúblicas socialistas. E claro, o fim do monopólio estatal, né? O fim desse monopólio que o Estado possuía. Então isso enfraquece a própria ideologia socialista, né? Com essa entrada de capital estrangeiro, de empresas estrangeiras, entra dentro do socialismo a própria ideologia capitalista. Então, olha aí a crise dentro do sistema socialista. E depois nós tivemos a glasnost. A glasnost, pessoal, em russo significa transparência. E aí ela traz a ideia da transparência política, ou seja, o fim da ineficiência administrativa. Lembra lá que eram os planos quinquenais, né, de 5 em 5 anos. Agora, pessoal, há também o fim da perseguição à oposição. Então esses governos deixam de ser totalitários. E aí vai havendo uma abertura política, uma abertura para a democracia. E aí minorias em oposição ao governo começam a ganhar força. E aí, claro, ideias de independência, ideias separatistas, né, começam a emergir e a surgir, e aí as antigas repúblicas soviéticas começam a conquistar as suas independências. E aí é por isso, então, que nós temos, né, essa relação com a glasnost, dando maior participação política às minorias, abrindo a participação para a democracia, e tudo isso leva, então, à independência dessas repúblicas, ok? Pessoal, relaciona os gastos militares da União Soviética aos movimentos que iniciaram sua desintegração no final da década de 80. E aí eu já comentei aqui, né? Um dos grandes problemas da União Soviética era exatamente o quê? Porque a União Soviética investia basicamente em quê, pessoal? Basicamente, o investimento era em armas, era na indústria bélica. Então aqui a União Soviética tinha um investimento muito forte em armas. E tudo isso vai levando, né, prejuízo, porque se ela investe em indústrias bélicas, indústrias de base, ela deixa de investir em outras áreas. E aí é claro que quem sofre com isso é a população, né, a população em massa. E ao longo dos anos, esses gastos militares cada vez mais onerosos, ou seja, o Estado sofria cada vez mais para investir cada vez mais nas indústrias de armas, né, comprometeu a economia desses países da Europa Oriental, que eram socialistas. E isso fez com que abrisse, né, a economia para os países capitalistas. Pessoal, isso a gente entende também do porquê que, lembra da renda per capita da Europa Oriental era menor do que da Europa Ocidental? Isso se justifica porque a Europa Oriental socialista, de um passado socialista, ela entrou nessa concorrência capitalista muito mais tarde, né? Então ela sofreu um atraso econômico muito grande. Houve até um período, a partir de 1990, que a Rússia ela cai em recessão. O que é uma recessão? É quando o seu crescimento econômico ele é negativo. Você perde muito mais do que você ganha, né? Então, o crescimento da Rússia ele passou a ser negativo a partir de 1990, com a desintegração da União Soviética. Quando que a Rússia se recupera? Só a partir de 1995,
com uma série de políticas que vão dar uma nova ênfase para a Rússia já capitalista, e aí ela vai ganhando novamente destaque no cenário internacional. Pessoal, página 49, vamos fazer essa última questão, ok? Para a gente poder encerrar nossa aula por hoje. Leia as frases abaixo sobre a Europa Oriental e assinale a alternativa correta. Vamos lá, que já está marcado, né? Mas vamos ler e aí a gente tenta marcar a alternativa correta. Número 1, e vou explicar por que as outras são falsas. Em decorrência da insatisfação popular perante a pobreza vivida por grande parte da população, em 1917, iniciou-se na Rússia uma revolta liderada por massas populares. Esse fato originou a Revolução Russa, que mais tarde conduziu esse país a adotar o sistema capitalista. Pessoal, sem sombra de dúvida, essa questão aqui ela é o quê, pessoal? Verdadeira, né? Ela é sim verdade. Vou diminuir um pouco aqui. Tá grande. Aí, ela é verdadeira. Em 1917, nós tivemos aqui a Revolução Russa, que foi uma revolução que surgiu das massas, da grande parte da população camponesa, agrária, né, em decorrência do descontentamento, da pobreza vivida, né? A partir da metade do século XX, o socialismo começa a ser implantado com sucesso em outros países desenvolvidos na Europa, como França e Alemanha. Pessoal, falso, né? E tá falso por causa desse final aqui, ó, ok? Lembrando, pessoal, que a França, ela é capitalista, ela fazia parte da Tríplice Entente na Segunda Guerra Mundial e era uma aliada dos Estados Unidos, e ela surge aqui, pessoal, como um país capitalista, tá? E não socialista. Já a Alemanha, ela vai ser fragmentada em duas porções. A Alemanha Oriental, ela vai ser socialista, e a Alemanha Ocidental, ela vai ser capitalista. Durante todo esse período de Guerra Fria, enquanto existia a União Soviética, a Alemanha vai ser dividida em duas, né? Nós vamos ter duas Alemanhas. Então, essa questão é falsa. Outros países do leste europeu começaram a adotar o socialismo como regime político e econômico. Essa mudança, o que está verdadeiro, né, pessoal? Certo? Essa mudança foi alcançada de maneira parecida com a da Revolução Russa, por meio de movimentos populares e não por imposição da União Soviética, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pessoal, falso, muito falso. Por quê? Essa segunda parte que está falsa, tá? Porque ele vai dizer que foi alcançado de maneira parecida com a da Revolução Russa. Pessoal, o socialismo da Rússia teve origem da revolução da população, que partiu da população. Outros países, né, da Europa Oriental, não foi assim que o socialismo chegou a eles. O socialismo chegou a eles por uma imposição política da União Soviética. Tá? Então não era porque a população queria assim, era porque a União Soviética os forçava politicamente a ingressar nesse sistema econômico, né, que era o socialismo. Então, falso, ok? Muito falso também essa alternativa aqui, tá bom? Então vamos colocar aqui falso. E número 4, na década de 1980, cresceram as manifestações lideradas por minorias nacionais, decorrentes com um regime autoritário implantado nos países do leste europeu, mais do que com a economia planificada, desencadeando movimentos pela democratização. Pessoal, é o descontentamento das pessoas com um socialismo contraditório, com um socialismo falso, né? Longe daquelas ideologias ideais que eram pregadas, que eram ditas pelos teóricos socialistas. E aí aqui sim a população, diante de um regime autoritário, de um regime militar totalitário, né, as pessoas
buscam a democratização, e a Glasnost vai ser isso, né? Então nós temos claro, evidente aqui, que a partir da década de 80 houve sim, né, grande parte de manifestações, e não só em outros países, tá? Mas como na própria União Soviética. Então aqui, verdadeiro. Como a número 1 é verdadeiro, a número 4 é verdadeiro, a alternativa correta é a letra D, não é isso? Pessoal, a tarefinha de casa agora para vocês. Eu gostaria muito que vocês lessem essa parte, a partir aqui dessa atividade, né? Então, da página 49, a economia russa. Então, vou até anotar aqui, tá bom? Ler. Essa é a atividade de homework de vocês, tá bom? Homework. Ler todo o capítulo 2, tá bom? Então nós vamos ler todo esse capítulo que vai falar um pouco sobre a economia. Vocês vão ver aqui ó, o período de recessão da própria economia da Rússia, que eu já comentei aqui nesse vídeo, né? E como a Rússia ela se recupera por meio de um bloco econômico, assim como nós temos o bloco econômico, né, da União Europeia. Na Europa Oriental nós temos a Comunidade dos Estados Independentes, que eram países formados pelas ex-repúblicas socialistas soviéticas. Aqui ó, esse gráfico mostra a recessão. E aí, pessoal, essa é a atividade de homework de vocês, tá bom? Quem não fez ainda, fazer então, pessoal, fazer a atividade, tá bom? Da página 57, da página 58, 59 e 60, tá bom? Eita, mas é assim, pessoal, todas essas páginas aí, ok? Então, homework da página 57 a 60. Opa! Página 57 a página 60. Tá bom? Pessoal, essa é a atividade de vocês de homework. É uma atividade que eu já havia passado para vocês, né, na semana passada. Entretanto, eu julgo que é muito necessário que a gente volte nessa atividade. Tá bom? São 3 páginas de tarefinha aí para vocês. Para a gente fazer da 57 à página 60. Pessoal, qualquer coisa, podem me procurar nas minhas redes sociais, tá bom? Qualquer dúvida. A partir da semana que vem nós faremos plantões de dúvidas em horários agendados. Hoje nós teremos uma reunião, mais uma reunião, tivemos uma reunião ontem, quinta-feira, com os professores para estudar formas de avaliação de vocês. Hoje teremos outra reunião com toda a equipe de professores, coordenação, direção do colégio, atléticos, para que a gente possa conversar sobre estratégias de melhorar a nossa comunicação, tá bom? Essas aulas, nós estamos atendendo determinações do Conselho Estadual de Educação. Era vontade nossa estar com vocês, estar em sala de aula, né? Entretanto, são determinações do próprio Conselho Estadual que nos proíbe de estarmos juntos nesse momento. Mas nós entendemos que é pela saúde, né, da nossa grande parte da nossa população, pela saúde dos nossos idosos, pela saúde das nossas crianças, de pessoas, né, que têm a imunidade muito baixa. Então é pela nossa saúde e da nossa família. Então, por conta disso, nós respeitamos e temos que cumprir, né, essas legislações. Mas qualquer coisa me coloco à disposição. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro. Peço desculpa pela extensão do vídeo, mas lembrando que eram 2 aulas, né, pessoal? Fiquem com Deus. Ótima sexta-feira aí para vocês. Aproveitem o final de semana. Semana que vem nós estaremos juntos novamente aqui nesse canal do YouTube, ok? Pessoal, não deixe de deixar aqui os seus comentários, tá bom? De dizer que vocês estão participando. Tirem fotos, tirem uma selfie de você fazendo atividade. Nos marque nas redes sociais, tá bom? No mais, deixo para vocês o meu grande abraço.
Fique com Deus. Até a semana que vem. Fala, galerinha, ó, álcool em gel na mão, dando um exemplo para vocês. Espero que vocês estejam também se cuidando aí, cuidando de toda a família, certo? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a natação, certo? Eu deixei 2 videozinhos aí pra vocês, um explicando a braçada e um explicando a pernada do nado crawl. Nada que o professor já não tenha dito pra vocês, certo? Só quero que vocês vejam e prestem bem atenção no que o professor cobra, onde tem que alongar o braço, onde tem que flexionar e estender bem a perna, certo? Para que vocês possam fazer um nado com uma dinâmica maior, certo? Então eu espero que vocês assistam e prestem atenção para que quando o professor voltar, eu possa cobrar de vocês isso e que vocês aperfeiçoem o nado de vocês. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço, professor. Até mais, gente.